Boa noite, Visoli. Está nos escutando? Sim, estou escutando, sim. Boa noite. Em primeiro lugar, Boa queria noite. agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade em atender a Rádio Movimento FM. Vou te passar para o Ale Moraes, que é o dono do programa Show de Bola, e que é São Paulino, roxo, e está aqui emocionado em falar com você. Um abraço, querido. Muito obrigada pela sua gentileza e atenção, viu? Eu que agradeço. Boa noite, grande Visoli. Quero agradecer aqui em nome de toda a cidade de Mariporã e da torcida São Paulina, em especial a esse apresentador também, a sua participação aqui para essa entrevista. Toda a cidade de Mariporã te agradece aí por você colocar a sua voz aqui no microfone da Rádio Movimento. Muito obrigado, Visoli. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar, ainda mais com um comentarista, um apresentador São Paulino, né? É isso aí, tamo Se você junto. não estiver triste, se você não estiver triste, a conversa não vai fluir muito bem. Então, olha só, eu ia começar de um jeito em entrevista, eu vou começar de um outro jeito. Eu vou passar aqui uma escalação para você e eu gostaria que você falasse dessa escalação. Essa escalação foi fundamental para eu, Alexandre, ser torcedor do São Paulo. Então, eu vou passar a escalação aqui e vou pedir para você falar um pouquinho sobre ela e sobre esse momento específico. Vamos lá. Gilmar, Zé Teodoro, Adilson, Ricardo Rocha e Nelsinho. Visoli, Bobô e Raí. Mário Tilico, Ney e Edivaldo. São Paulo campeão em cima do São José, Paulistão de 89. O que essa escalação e esse momento traz aí para você, Visoli? Pai, eu já tinha um bom tempo de clube, né? E tinha participado de algumas finais, mas não sendo realmente o ator principal, né? Um dos atores principais, né? Na realidade, eu sempre fui muitas vezes coadjuvante, um bom coadjuvante, e nesse dia, esse ano de 89, eu coloquei a minha assinatura dentro de um clube tão glorioso que é o São Paulo, né? Foi uma final em 89, eu tinha retornado do Japão, fiz acho que 12 partidas pelo São Paulo, seu treinador era o Carlos Alberto Silva, me deu toda a força, todo o apoio, e eu já conheci o clube, já conhecia o peso da camisa, e realmente foi um momento muito histórico para mim, e sem dúvida para o torcedor são paulino que esperava aquele título, né, porque a gente vinha muito bem. Eu não estou escutando o teu áudio. Oi? Agora, tá ouvindo? Agora estou. Tá certo. Então, agora eu queria que você contasse para nós, ô Visoli, dessa sua trajetória dentro do futebol. Hoje, você é técnico do São Paulo, técnico interino do São Paulo, aí, comandando a equipe até essa reta final de Brasileiro, mas até chegar a ser técnico aí interino do São Paulo, você tem uma longa história. Eu fui para o ápice aí, talvez, da sua carreira como jogador, mas eu queria que você contasse a sua trajetória, os clubes que você atuou, os grandes momentos da sua carreira aí, desde lá de quando você iniciou no São Paulo e todas as atividades que você exerceu aí depois que você deixou de ser jogador. Conta essa história aí para os ouvintes da Rádio Movimento. Olha, é uma história bem longa, mas eu vou tentar ao máximo reduzi-la, porque eu tenho quase 40 anos de clube, né, de São Paulo Futebol Clube. Cheguei no São Paulo com 11 anos de idade. Minha família é de Pirituba, São Paulo. Eu pegava 2 conduções todos os dias pela manhã e fazia parte dessa trajetória, né? Na hora do almoço eu trabalhava no movimento para idosos, que era um movimento de idosos, onde eu era office boy, mas eu fazia internamente. E à noite eu estudava no Júlio César. Então eu fiquei fazendo isso aí quase 2 anos, né? E foram muito gratificantes todo esse tempo que eu fiquei fazendo esse trabalho, muito garoto, muito pequeno, então muito jovem. Então não posso dizer para você que eu perdi todas as minhas infâncias, pelo contrário,
eu ganhava cada dia, né? E com 13, 14 anos eu fui morar no Morumbi, no departamento de base do São Paulo. E ali eu fiquei. Peguei todas as categorias, mas muito poucas, né? Então, quando eu era infantil, eu já estava jogando no juvenil. Quando era o primeiro ano de juvenil, eu estava no primeiro ano de juniores. Então, eu tive uma ascensão também muito rápida dentro da base, né? Depois subi profissional em 84, no finalzinho, na época dos menudos, né? Que, na realidade, o menudo era o Silas, Miller, Sidney, eu, e a gente começou ali a nossa trajetória, né? Juntos, né? Já conhecendo o Morumbi. Aí eu fiquei de 85 a 85, puxa vida, vai ser 85, 86, 87, 88, 89, fui para o Japão, depois retornei, fui campeão paulista, 90, 91. E aí eu saí um pouco, nessa trajetória eu saí, emprestado ainda do São Paulo, fui para o Japão, tive uma passagem muito rápida na Alemanha, mas na Alemanha eu tive um convite, e quando cheguei lá houve uma outra história, mas tudo estava ligado ao São Paulo. E aí na verdade eu fiquei no São Paulo até 97, onde eu parei, e 97, em 97 eu comecei a minha carreira como treinador. Na realidade não era nem treinador, né? Era uma forma de eu começar a aprender o que era o futebol dentro, nas quatro linhas, de uma outra maneira. E fiquei até 2002 trabalhando nas categorias de base. E nesse tempo aí, eu saí 2 vezes emprestado, uma para o Frontale do Japão, como auxiliar técnico do Pita, e uma outra vez no São Caetano, como auxiliar técnico do Márcio Araújo, mas tudo emprestado pelo São Paulo. Retornei para o São Paulo, trabalhei em todas as categorias que você possa imaginar, fui campeão em 2018, agora o último título do Sub-23, que a maioria desses atletas hoje que estão no profissional faziam parte. Fiquei até 2018, 19, 20. Antes da pandemia, eu subi para o profissional para fazer a transição dos jogadores da base para o profissional. E nessa etapa foi contratado o Fernando Diniz, junto com a sua equipe, que era o Márcio Araújo, onde eu já conhecia o Fernando. Eles fizeram um pedido especial que já vinha sendo comentado pelo São Paulo, para que eu pudesse fazer parte da comissão deles, sendo efetivo do São Paulo. E eu estou até agora, a pandemia foi muito desgastante, está sendo desgastante para todos nós, né? Então, essa é a trajetória. Mas nessa trajetória toda, teve muitos percalços, né? Muitos problemas, muitas alegrias, muitas tristezas. Eu consigo dizer o seguinte para o torcedor São Paulino, que é mais de 22 milhões, eles me conhecem, mas aparentemente pensam que eu sou um treinador somente de base, tive na base, mas eu tive uma experiência muito grande em times profissionais, e a base me deu uma sustentação muito grande. Esse ano aí, com a comissão do Fernando, também me deu uma sustentação muito grande, importante para a minha vida. E nesse problema que teve aí agora, assumir o São Paulo inteiramente é muito bom, é muito gratificante, e eu sempre me questionei, todo mundo passou, e eu nunca tive uma oportunidade de estar no profissional. Mas aí existe uma forma muito interessante, né, que dá para se falar e se falar bem, né, essa forma de você esperar o tempo certo, né? Então, o tempo certo era agora, o tempo certo é nesse momento. Então eu tenho que tentar passar aquilo que eu aprendi na minha vida toda para esses jogadores, para esses atletas, para que a gente possa, sem dúvida, manter uma regularidade, esperar agora o Crespo que está chegando, para que a gente possa passar o comando para ele de uma melhor forma. E chegando propostas, você tem interesse de seguir essa carreira de técnico, ou a sua intenção é permanecer no São Paulo aí, exercendo as funções dentro do São Paulo? É uma pergunta interessante que eu poderia responder para você há 3 anos atrás, quando eu ainda estava na base e tinha assim, uma carreira na base sólida, né? Eu sempre fiz um planejamento na minha carreira, e algumas vezes que eu planejei, elas não foram aceitas ou não deu certo.
Eu precisava chegar nessa etapa que hoje eu estou, não somente como o treinador interino, mas como um auxiliar da casa no São Paulo. Consegui chegar, exerci pouco essa função, porque a pandemia, como eu disse para você, atrapalhou muitas coisas de um projeto que a gente tinha da base com o profissional. Com a chegada agora do Muricy, realmente se estabeleceu novamente, e essa calmaria, entre aspas, da pandemia, mas porque os jogos estão existindo, pode haver ainda essa ajuda, mas eu estou preparado para tudo que vier. Então, o meu caminho não sou eu que dirijo mais, o caminho que dirige sempre foi Deus. Então, se apareceu uma oportunidade e ela for bem aceita e a gente entender que é um momento certo, vamos tocar a vida, vamos embora, vamos trabalhar, vamos correr atrás. Achar que não apareceu nada, e nada que realmente seja sólido, nada que seja realmente algo que vai alegrar o meu coração e os meus pensamentos em relação ao futebol, eu fico no profissional, ajudo até onde tem que ajudar, porque eu gosto muito do clube, tenho um amor muito grande pelo clube, por tudo que o clube fez por mim, né? E também tudo que eu posso estar fazendo pelo clube. É interessante essa sua resposta, porque semanas atrás, ouvindo alguns programas, né, muitos cravavam, não, o Visoli, ele está provisoriamente de São Paulo, ele não tem intenção de ser técnico, ele vai ajudar, e é muito bom ouvir você falando isso, né, que as portas estão abertas aí, então, clubes que possam se interessar pelo seu ótimo trabalho, que você tem uma longa carreira como principalmente na base, como você falou, você sabe trabalhar com jovens, né? Então é muito interessante você deixar aí isso em aberto, que em alguns programas eu vi que você não teria o interesse de ser técnico, então é muito bom ouvir isso de você e que os clubes fiquem atentos aí, que o Visoli é e vai ser sempre aí um grande técnico. Você sabe que algumas pessoas respondem por você, né? É. Você sabe disso, você como apresentador, e sem te escutar. Então é importante que as pessoas saibam. Olha só o grau da dificuldade que eu vou te passar agora. Eu estou dirigindo um tricampeão mundial. Estou dirigindo um time que tem história, um time que é pesado. Se eu realmente não fosse treinador, a capacidade que tem o Muricy Ramalho, ele não deixaria que tem treinadores que estão hoje atuando na base do São Paulo, poderiam estar assumindo esse cargo. Então eles não deixariam simplesmente uma pessoa que não quer ser treinadora ocupando o lugar de um treinador. Então, o que eu tenho para te dizer é que eu me preparei sempre para ser técnico, sempre para ser técnico. Não ocupar o lugar de outra pessoa dentro do clube, mas eu sempre me preparei e sempre fui técnico. Eu nunca fui coordenador, eu nunca saí para outras funções, eu sempre trabalhei como treinador. Então, é importante que as pessoas saibam. É isso aí. Então, clubes do Brasil, olho aí no Visoli, hein? Eu quero aproveitar esse momento, a gente traz aqui os campeonatos europeus, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão de futebol brasileiro que você tem hoje, com relação a esquema tático, a postura dos jogadores, a dinâmica do jogo, que a gente tem a impressão, principalmente nós tivemos recentemente o Mundial, que as equipes brasileiras elas estão enfrentando muitas dificuldades em enfrentar não só equipes europeias, mas equipes aqui do continente também, né? Embora a final da Libertadores foram duas equipes brasileiras, mas a gente vê essa dificuldade nos últimos anos. Qual a visão que você tem do ritmo de jogo? É de fato que o ritmo europeu ele é um pouco mais pegado que o do futebol brasileiro hoje? Você enxerga dessa forma ou é uma visão incorreta de quem está de fora apenas acompanhando? Eu acho que não é. A gente pode juntar as duas coisas, né? Então, a parte técnica brasileira ela é insubstituível. Então, nós temos jogadores de muito talento, tanto das categorias menores como no profissional. Jogadores realmente que possam decidir e decidem jogos com facilidade. O que eu vejo, a gente tem acompanhado muito, é que muitas vezes essa transformação realmente de algumas coisas que acontecem dentro do esporte, dentro do futebol, esquemas táticos, mudanças de comportamento,
forma, tudo aquilo que é falado em relação a essas novas nomenclaturas do futebol, ela confunde um pouco o torcedor brasileiro. Eu estava conversando com uma pessoa que falaram que eu mudei um sistema do São Paulo de não sair com a bola dominada, para que a gente pudesse ter o tiro longo ou a quebrada para brigar com a segunda bola no campo adversário. Certo, tudo bem, tudo bem. São Paulo foi líder, você deve ter acompanhado com certeza. São Paulo foi líder durante muito tempo, com 7 pontos, chegou a ter 7 pontos de vantagem. Depois começou a decair, a cair, até que se encontra numa situação como está hoje. Então, o que a gente pode dizer em relação ao esquema tático, ao esquema europeu, o que dá para perceber que o europeu ele é muito mais centralizado em alguns aspectos táticos. Então, agora, nos aspectos técnicos, eles falham um pouco, que é aí que nós entramos. Então, alguns clubes ainda que conseguem manter uma regularidade, que é um campeonato muito difícil brasileiro, conseguem manter a parte técnica, a parte de concentração e a parte de jogo. Então, essa faz a diferença. Então, quando você fala que você vai sair jogando, que é um futebol bonito, como o São Paulo vinha exercendo, e a maioria dos clubes fazem isso, de uma saída diferente hoje, uns com uma saída muito mais simples, outros com uma saída um pouquinho mais complicada, e outra que era uma saída com dificuldade do Fernando Diniz, trabalhado por ele há 10 anos, com ele, levando essa saída no bolso e fazendo essa rotatória que ele fazia. Deu certo até um momento. Depois nós tivemos alguns problemas. Então, essa mudança que aparentemente eu fiz foi uma mudança muito simples, uma mudança de comportamento, usando, sem dúvida, o que nós tivemos sempre de melhor, que era a composição com a bola, o time com a bola, jogando com a bola, tendo maior tempo com a bola, mas tentando ser um pouco mais objetivo neste momento. Neste momento. Então, há diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu? Sem dúvida. Muitos jogadores de muito talento não conseguem jogar na Europa. Agora, alguns jogadores não com tanto talento, mas com um olhar técnico, tático diferente, com um comportamento diferente, conseguem jogar na Europa com muita facilidade. Num elenco, né, a gente não costuma trabalhar com nomes, mas eu quero pontuar 2 momentos do São Paulo aqui, você que está nos bastidores, e até uma posição que você vai poder falar de forma muito clara e tranquila. Os momentos do São Paulo, a virada positiva que o São Paulo teve, ela tem como fundamental a entrada do Luan na equipe titular, se você concorda com isso, se você quiser explicar se de fato essa visão está correta, e o momento da contusão do Luciano acabou fazendo ali com que o São Paulo tivesse um declínio. Eu sei que é difícil dentro de um elenco, como eu falei, você trabalhar com nomes, mas essa chegada do Luan no time titular e a contusão do Luciano foram pontos, um positivo e outro negativo aí para esse momento do São Paulo no campeonato? Acredito que sim. Acredito. A mudança do Luan, né, a entrada do Luan, fez com que a gente pudesse liberar outros atletas para que jogassem mais. Quando nós jogamos às vezes com o Tietê e com o Daniel Alves, são 2 jogadores de talento, jogadores que correm muito campo, então a gente aparentemente poderia ficar um pouco mais frágil, porque era um time que joga, um time que quer a bola, um time que quer o gol, que está constantemente buscando. Quando nós tivemos alguns problemas, quando o Fernando pôs o Luan, acertou aquela situação ali de meio, matamos alguns contra-ataques, o Luan foi um cara mais fixo ali, fazendo, como dizia no passado, um pastor alemão, um retrovisor não, para-brisa de carro, onde que ele vai, que eu joguei muito tempo nessa função, uma função gastante, uma função cansativa, que muitas vezes, não nos dias de hoje, mas antes você corria atrás dos melhores jogadores da posição, os meias que existiam dentro do campo. Então, deu um fortalecimento maior aquele momento. E o Luciano vivia um momento muito bom. A equipe vivia num momento muito bom com o Luciano. Quando nós perdemos o Luciano, achar um outro encaixe ali demorou um pouco para achar esse encaixe. E aí nós começamos a ter alguns problemas. Mas o que eu vejo, rapaz, é que o futebol ele é tão valioso, né? Tão cheio de surpresas,
que, sem dúvida, o treinador, que na época era o Fernando, ele tentou de todas as maneiras achar um posicionamento para que alguém pudesse encaixar aquela situação em relação. Aí diziam, né, a imprensa dizia, Brenner sem Luciano não consegue render o mesmo, e pode ser que não conseguia, porque os dois tiveram um entendimento muito grande nessa composição que o São Paulo tinha. Então, sem dúvida, a sua pergunta foi muito sábia, inteligente, e foram 2 pontos fundamentais para que a gente tivesse o êxito e realmente o insucesso durante alguns pontos que foram nós deixamos de conquistar alguns pontos importantes que nos daria hoje, sem dúvida, uma posição muito melhor do que nós estamos. Para essa reta final de Campeonato Brasileiro aí, você pode adiantar se é fazendo dupla com o Luciano, é Gonzalo Carneiro ou Pablo? Não é uma dúvida, mas ainda é uma suspeita ainda em relação, pode ser até outro atleta, porque o Gonzalo ele fazia muito tempo que não jogava, né? O Gonzalo fazia muito tempo que não atuava, como atuou 90 minutos, né? É um jogador completamente diferente do Pablo, é um atleta muito mais de área, um que protege muito bem a bola, é uruguaio, é firme, é valente. O Pablo tem uma técnica mais apurada, jogador de muito boa visão, e a gente está estudando ainda, nós temos 2 dias aí para ver o jogo, para pensar no jogo contra o Palmeiras, já estamos pensando, né, mas para montar realmente um sistema que a gente possa, sem dúvida, ter êxito, tanto com um ou com o outro, e outras funções também que a gente está pensando, junto com os atletas, o staff que está comigo aí, numa solução para que a gente possa fazer um grande jogo. Hoje, em alguns lugares na imprensa, eu vi a questão de estatística, né? Colocaram São Paulo com 1% de chance de ser campeão. Eu, como sou um otimista e São Paulino, olhando a tabela, os jogos, eu tô querendo que esse 1% aí fique muito grande nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Como que você avalia esse 1% aí e como que o grupo está pensando nesse 1%? Na realidade, a gente não tinha pensado em porcentagem, até porque foi dada depois da nossa vitória contra o Grêmio. Nossa vitória contra o Grêmio foi realmente um alívio para todos, né? Para todos que você possa imaginar. Até para o torcedor São Paulino, né? A gente precisava conquistar, precisava ganhar um jogo, precisava ter um momento diferente, ter uma alegria novamente no vestiário, no ônibus, no próprio hotel, no dia a dia. Então, a vitória, ela nos traz, sem dúvida, uma segurança maior, mas ainda os pés muito no chão, né? Então, foi o que eu falei na coletiva passada. Eu fiz uma palestra sobre o coração, né? E isso eu posso trazer para todos aqueles, inclusive para você que tem esperança, né? O verdadeiro torcedor São Paulino é que tem esperança, né? Ele que acredita ainda, ele que pode acreditar. Então, nós estamos na UTI, mas estamos respirando. Estamos na UTI, mas estamos respirando. Então, o final, nós não morremos ainda. Nós estamos mortos. Então, nós vamos brigar até o último, até a gente sair dessa UTI aí, ir para um quarto mais sossegado, e aí pensar em título. A gente tem que ir agora, jogo a jogo. Jogo a jogo vai nos dar uma substância legal, uma alegria legal e um comportamento diferente, né? Então, o jogo contra o Palmeiras vai ser uma final, o jogo contra o Botafogo é uma final, o jogo contra o Flamengo também é uma final. Então, eu acredito que nós estamos pensando nisso e eu vejo assim, olhando, né, como o tempo que eu tenho de futebol, olhando o torcedor, ouvindo eu falar uma coisa que a gente tinha na mão, mas nós perdemos o que a gente tinha na mão. Então, isso nos fez estar numa UTI hoje. Mas nada é difícil para que você possa conquistar novamente pontuação e levar esse clube aí a um lugar muito maior. Afinal, somos o clube da fé, né? Então, vamos aí até o último instante aguardar. Sem dúvida. Eu queria que você falasse para todos os ouvintes da Rádio Movimento
já caminhando aqui para o final da entrevista, porque você tem ainda aí uma reta final de Campeonato Brasileiro, tem que pensar muitas coisas ainda, tem um Palmeiras, né, na sexta-feira. Mas esses 9 anos do São Paulo sem o título, o último título em 2012 na Sul-Americana. Você que trabalha no São Paulo há tanto tempo, que está nos bastidores, hoje é técnico do São Paulo, tem algum detalhe que você poderia falar que conseguisse explicar esse jejum de títulos do São Paulo? Rapaz, é um clube que a gente conversa muito nas comissões, né? Antiga também, muito. É um clube que te dá todas as condições, te dá todo o tratamento, tudo aquilo que grandes jogadores gostariam de ter, mas vem acumulando essas derrotas, né, de títulos, né? Essa sequência que o São Paulo sempre teve. Se você falar mal a administração, se você falar mal a conduta de alguns atletas, se você falar comportamento, tático, treinadores que vieram e não conseguiram resolver, puxa vida, é tão difícil. O que a gente tem que fazer é que nós temos que quebrar isso. Tabus são feitos para serem quebrados. Não tem jeito. O que aconteceu agora contra o Grêmio lá. O importante é o São Paulo chegar numa competição e ser campeão. Lutar, não adianta a gente chegar numa final e ser vice. A gente vai ser tratado ainda mais um ano por 2 anos sem título. Vai para 11. Então, o mais importante é trabalhar, saber que o clube tem uma retaguarda muito forte, é uma camisa pesada, são pessoas profissionais que trabalham ali, pessoas que querem títulos, políticos ou não políticos, são pessoas que conhecem o clube e sabem lidar com o clube. A gente está faltando alguma coisa, é uma conquista. É uma conquista para que a gente possa entrar no trilho de novo e seguir. Eu acredito que essa conquista também está muito próxima. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, né, para te liberar, já agradecendo demais aí dentro dessa semana tão importante, né, você ter a disponibilidade de conversar aqui com o programa Show de Bola, e você fica à vontade para responder essa pergunta. Você acha que o São Paulo ele perdeu a liderança do campeonato? Pode não ser esse fator, mas se você pontuasse um desses dois, foi a falta de energia dos jovens jogadores ou uma falta de maturidade dos jogadores mais veteranos? E só para complementar, eu até sou contrário, até torcedores do São Paulo que tentam sacrificar tanto a questão do Daniel Alves, né, em campo. Eu acho o Daniel Alves super importante para esse time. Então, se você poderia pontuar essa questão dos jovens ou dos veteranos, faltou energia para os jovens e maturidade para os veteranos, ou não dá para relacionar isso? Eu acho que dá para relacionar, acho que dá para a gente dividir isso aí bem, 50 e 50. 50% dos jovens, 50% dos veteranos. Porque o clube, a equipe estava correndo junto. Então, quando os jovens tinham energia e os veteranos sustentando essa energia através da experiência, através do trabalho do dia a dia. E também a distância dos veteranos em relação, que não deve ser fácil para os veteranos, não é fácil para quem tem conquistas, para quem disputa diariamente o trabalho diário do futebol. Então, eu dividiria bem essas 50 e 50. Quando a gente estava com 100%, os jovens voando e os veteranos segurando esses jovens, esperando a experiência deles, qualidade, nós estávamos quase como líderes. E líderes muito tempo, quando a gente fala de novo, com 7 pontos diferentes. O que assusta a gente é que a gente não sabe como aconteceu tudo isso. Você não sabe. É uma pressão muito grande, realmente, para um título, né? Então, os jovens vão ter sempre muito mais dificuldade, os veteranos vão tentar segurar uma situação, mas não é fácil para nenhum nem para outro. Eu acredito que quando a gente estava muito, peso era igual, a gente estava muito bem. E a ideia de agora, nessa reta final, que depois já começa o Campeonato Paulista, com
com o novo treinador, e amanhã a apresentação dele também, enfim, a gente consiga ter esse balanço aí igual e começar a conquistar de novo aquilo que pertence a muitas pessoas ali do. Tá certo. Então, Visoli, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando, tem essas questões aí da chegada do novo técnico, mas eu quero primeiramente agradecer a vitória aí do São Paulo contra o Grêmio, 2-1 aí nessa última rodada. Foi um grande jogo, uma partida bem movimentada. Obrigado aí por essa vitória, a primeira vitória do São Paulo em 2021. A gente poderia aqui, como eu falei, ficar 2 horas aqui conversando sobre os bastidores do São Paulo, mas você deve ter muito trabalho aí a fazer, preparar o esquema, o que você vai desenvolver contra a equipe do Palmeiras. E aqui desse torcedor São Paulino, afinal, não tem uma pessoa que trabalhe com esporte, seja em qualquer parte do esporte, que não tenha um time de coração. E obviamente eu tenho o meu time do coração, que é o São Paulo. A gente sempre busca a isenção aqui nos comentários durante o programa, mas aqui eu quero te agradecer demais, eu como torcedor do São Paulo, numa rádio aqui comunitária da cidade de Mairiporã, poder, nessa semana tão decisiva, conversar com o técnico do São Paulo Futebol Clube, meu time do coração. Muito obrigado, a cidade de Mairiporã fica muito feliz com isso e boa sorte aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Espero que venha o título, esse 1% eu creio muito, e eu sei também das suas convicções religiosas, que são muito grandes, e você deve passar muito essas mensagens para os jogadores no vestiário. Então, muita força nessa reta final e que você tenha aí uma carreira de técnico muito vitoriosa também, que os clubes aí do Brasil fiquem de olho e quem sabe aí você retorne um dia ao São Paulo como técnico, que eu nem queria falar técnico interino, mas tudo bem, para mim hoje você é o técnico do São Paulo, é quem está comandando essa equipe aí na reta final. Boa sorte e muito, muito obrigado aí por conceder esse momento ao programa Show de Bola. Bom, eu estou super alegre de ter participado. Sem dúvida, pelo carinho, desde o início, de tentar achar o site, de conversar. Muito obrigado por tudo. Parabéns pelo programa, parabéns pela sua vida, parabéns pelas nossas vidas. E a minha última palestra foi sobre o coração. O coração, quando ele ainda bate, ele traz muitas coisas para as nossas vidas, né? O coração, quando ele está cedendo, ele cede, às vezes nós temos medo, às vezes nós temos satisfação, às vezes nós temos prazer, às vezes nós temos alegria, tristeza. Ele só não vai dar isso aqui quando a gente morre. Então, salve, é vida, coração é vida. Nós estamos vivos para trabalhar, para conquistar, para lutar. Esse é o São Paulo Futebol Clube nesse momento. Estamos vivos, vamos lutar até o fim para que a gente possa, sem dúvida, deixar esse coração batendo, e os 22 milhões de torcedores de São Paulinos se alegrarem com alguma situação muito mais positiva, com certeza, do que negativa. E eu, quando vou fazer alguma palestra, eu só coloco coisa positiva. As negativas, eu não quero nem saber, eu quero saber de coisa positiva, coisa que vai mudar, coisa que vai... E o teu programa é uma bênção, então que Deus fortaleça a vida de cada um de vocês aí, dando muito prazer, muita alegria e muita satisfação. Obrigado. Amém. Fátima? Visoli, super obrigado. Olha, suas palavras quase me fez mudar de time, hein? Continua. Quase, hein? Mas queria te agradecer em nome da Rádio Movimento e deixar aqui a rádio à disposição, que se precisar, e falar que eu vou torcer imensamente pelo São Paulo. Não Obrigado. Torceria em outra ocasião, mas sendo você o técnico, estarei torcendo para o São Paulo ser campeão brasileiro. Porque Obrigado. Conheço a tua competência, conheço o teu profissionalismo e conheço o ser humano que você é. Então, torço bastante para você, que tudo dê certo no seu caminho, na sua vida, que você tenha muito sucesso e super obrigada, de coração. Eu que agradeço, tá? Deus abençoe a vida de vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, Visoli. Tchau, tchau. Tchau.
Então aí agradeço a todos os ouvintes que acompanharam aí todo o programa Show de Bola. Você que compartilhar e colocar eu compartilhei, você vai participar do sorteio da próxima semana. Então, espero todos no programa da próxima terça-feira. Podemos ter surpresas aí, Eu acho que vamos ter uma surpresa muito legal, Ale Moraes. Olha só, fique ligado, surpresaça aí no programa da próxima terça-feira. Então agradeço a todos os ouvintes. São Brás, muito obrigado aí por mais um programa. E terça-feira de carnaval, um forte abraço a todos. Fiquem em casa, usem máscara e mantenham o distanciamento social.